Na semana passada, no vídeo Como Aprender a Orar, eu falei sobre 6 características da oração que Deus atende. Inclusive, eu vou deixar até a tela final aqui no lado, ao final desse vídeo, para você clicar e assistir se você ainda não assistiu. Hoje eu quero falar sobre 6 maneiras que podemos orar. Isso é bom porque nessa segunda parte desse estudo da oração, você vai pegar as 6 características que eu ministrei no vídeo anterior e vai aplicar nessas 6 formas, nessas 6 maneiras que nós podemos orar, tá bom? Então, fica aqui até o final desta palavra, é um ensino que vai te abençoar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pois o YouTube vai te avisar sempre que eu publicar um vídeo novo. Toda semana eu estou ministrando palavra. A partir do dia 1º de agosto, todos os dias, teremos oração pela manhã aqui no canal. Então são conteúdos que vai agregar valor à tua vida espiritual. Então fica conosco, quero que você deixe o teu like, quero que você também deixe aqui nos comentários alguma pergunta em relação à oração, que depois eu estarei te respondendo, tá bom? Então vamos lá, a palavra que eu quero ministrar. Muito bem, queridos, eu quero ministrar sobre 6 maneiras que podemos orar, tá certo? E a primeira maneira que nós podemos orar é a oração em particular. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que Jesus vai dizer assim: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu pai em secreto. E em secreto teu pai te recompensará. Isso está falando de uma oração particular, individual. E eu pergunto para você, há quanto tempo você não tem um particular com Deus? Há quanto tempo você não tem um momento a sós com Ele? Nós precisamos desenvolver um relacionamento individual, íntimo e pessoal com o Senhor. E faremos isso através da oração. Há quanto tempo você não entra no teu quarto, não fecha a porta e não ora? E eu vou dizer, se você não tem praticado, você tem perdido muito. Porque quando você fecha a porta do teu quarto para orar em secreto o Pai te recompensará. Ou seja, você fecha a porta do quarto para orar e Deus abre as portas do céu para te abençoar. Tenha momentos a sós com Deus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala que Jesus saía para lugares distantes a fim de estar só com o Pai, a fim de orar. Ou seja, se Jesus praticava, se isso foi benéfico para a relação de Jesus com o Pai, quanto mais para a minha e para a sua vida. Ore em particular. A segunda maneira que nós podemos orar é a oração em coletividade, em coletivo. Isso fala da oração que nós praticamos no meio da congregação. Quando você vai ao culto, quando você está na igreja, ou quando você junta a família, os irmãos e vai orar na casa de alguém ou na sua própria casa. Oração em coletivo. Tem muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero trazer para você um que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. A Bíblia vai dizer que os irmãos, os novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, era comum os irmãos primitivos se reunir diariamente no templo e nas casas a fim de juntos orar e fortalecer o relacionamento com Deus por meio da oração. É importante você orar sozinho? É, mas isso não tira também a importância de você orar em coletividade, tá certo? A terceira maneira que podemos orar é orar em forma de louvor. E eu pergunto para você, você sabia que o louvor também é uma forma de oração? Existem muitos exemplos na Bíblia. Primeiro, os 150 salmos da Bíblia são louvores, são cânticos e são também oração. Um grande salmo famoso de louvor e oração é o Salmo 51, onde Davi vai salmodiar, vai louvar e também vai orar a Deus se arrependendo dos seus pecados. Lá em Abacuque, capítulo 3, a epígrafe do texto vai dizer oração de Abacuque em forma de canto. Ou seja, Abacuque vai orar em forma de louvor. E ele vai dizer: tenho ouvido, Senhor, as tuas palavras e temi. Aviva a tua obra. Abacuque está orando em forma de louvor. Mas um exemplo muito mais ainda forte que vai te trazer luz ao entendimento está lá em 2 Crônicas, capítulo 20.
quando os filhos de Amon e de Moabe ameaçam Judá, Josafá e toda aquela terra de Judá, de destruí-los. A Bíblia vai dizer que o povo teve medo, passou a buscar o Senhor, se arrependeu, jejuou, orou, e o Senhor levantou um profeta dizendo que tomaria aquela peleja, que daria vitória àquele povo. E o que foi que aconteceu? No dia da peleja, ao invés de botar os homens armados na frente da batalha, colocaram os músicos, os cantores, os tocadores, os adoradores. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a louvar a Deus, a orar em forma de louvor. E na medida que eles louvavam a Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, vai dizer que o Senhor colocou emboscadas no caminho dos inimigos e eles foram destruídos por causa do poder da adoração, da oração em forma de louvor. Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. E o resultado, houve um grande terremoto, as cadeias se quebraram, se abriram e eles foram livres. Ou seja, você está perdendo se você não louva ao Senhor. Se você não ora em forma de adoração, em forma de cânticos espirituais, em forma de louvor. Quer um conselho? Louve ao Senhor. E não importa se a tua voz não é afinada. O importante é que o teu coração esteja afinado diante do Senhor. Vamos lá. A quarta forma que podemos orar é a oração em forma de gratidão. A quarta maneira é a oração em forma de gratidão. E tem um exemplo muito bom lá em João capítulo 6, versículo 11. Quando Jesus, ele pega aquele cesto com 5 pães e 2 peixinhos, que aquele rapaz tinha no meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus elevou aquele cesto e ele diz: graças te dou, ó Pai. Jesus está orando em forma de gratidão. E eu pergunto para você, você tem praticado a oração em forma de gratidão? Você tem orado a Deus agradecendo a Ele? Sabe por que é importante você orar em forma de gratidão? Porque essa oração, ela tem o poder de multiplicar a bênção de Deus na tua vida. E eu te provo isso biblicamente. Lá em João 6 e 11, quando Jesus ora agradecendo ao Pai, a Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso quer dizer o quê? Que a oração em forma de gratidão tem o poder de multiplicar a bênção de Deus na minha e na tua vida. Por isso, ao invés de ficar murmurando, reclamando, ore a Deus agradecendo. Agradeça pelo pouco que você tem, porque quem é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Amém? Vamos lá. A quinta forma de oração é a oração em forma de intercessão. E você pode até me perguntar, mas pastor Joelson, o que é orar em forma de intercessão? O que é intercessão? Intercessão é quando você deixa de orar pela tua necessidade, deixa de orar por você e você vai orar por alguém. E você vai apresentar a necessidade de um outro alguém diante de Deus em oração. E isso é louvável diante de Deus. Porque quando nós intercedemos por alguém, nós nos libertamos do egoísmo. Nós mostramos para Deus que nós não estamos interessados ou não estamos interessados apenas em nós mesmos. Apenas no que queremos, precisamos e necessitamos. Mas quando intercedemos por alguém, nós mostramos para Deus que a necessidade do meu irmão é importante também. Então interceda. Há um exemplo muito lindo lá em João 17, quando Jesus vai fazer a oração sacerdotal. E na oração sacerdotal, ele vai pedir ao Pai para guardar aqueles que estavam crendo nele e aqueles que ainda haveriam de crer nele. Jesus já estava intercedendo por mim e por você, que ainda haveria de se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, intercessão. A Bíblia também fala de Jó, que orou pelos seus amigos, intercedendo, e Deus restituiu tudo na vida de Jó. Isso nos prova que a intercessão, ela tem um grande poder de abençoar a vida daquele que eu estou orando por ele e também, ao mesmo tempo, de abençoar a minha vida. Porque quando eu estou abençoando alguém, Deus também está me abençoando. Tá certo? Então, pratique a intercessão. E, em sexto lugar, para a gente concluir, a sexta maneira que podemos orar é a oração em espírito. Paulo vai falar desse tipo de oração
lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 18, quando ele vai dizer assim: orando em todo tempo no Espírito. E quando Paulo fala orando em todo tempo, é porque é possível orar em todo tempo. É possível orar sem cessar, como ele fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Por quê? Porque quando eu aprendo a orar em espírito, eu oro em todo tempo. E aqui está um grande segredo. A oração em espírito, ela te permite orar em todo tipo de lugar, em toda e qualquer situação, independente de onde você esteja. A oração em espírito, ela te permite orar a Deus em todo e qualquer lugar. Por isso que havia ali aquela guerra de judeu e samaritano, o judeu achando que Deus só se manifestava no templo em Jerusalém, o samaritano achava que Deus era exclusivo do Monte Gerizim, e Jesus vem quebrar com esse pensamento equivocado. Jesus vai dizer lá em João 4 que o verdadeiro adorador, ele adora ao Pai em espírito e em verdades, ou seja, independente de ser no templo, no monte ou aonde ele estiver, ele está conectado com Deus em espírito, pelo seu coração, pelo seu entendimento. A alma dele está entrelaçada em um relacionamento com o Espírito de Deus. Ou seja, quando eu oro em espírito, eu posso orar andando, trabalhando, estudando, aonde eu estiver indo, aonde eu estiver, da forma que eu estiver. Eu posso estar conectado com Deus, porque Ele sonda a minha mente, o meu coração. Lá no Salmo 139, Davi disse: ainda que a palavra me chegue à boca, Ele já sabe qual é. Então pratique a oração em espírito. Fale com Deus. A oração vai te fazer viver uma vida poderosa em Deus. Vai fortalecer a tua comunhão, o teu relacionamento com Ele. Recebe esta palavra, compartilha com mais alguém e na semana que vem eu vou ministrar sobre orações impedidas. O que pode impedir a tua oração de ser ouvida, tá certo? Então, garante a tua inscrição, se inscreve aqui no canal, vai ter muito conteúdo bom para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.